irmãos, quero dar boas-vindas a todos. Quero ler Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim, que através desse culto você possa conhecer um pouquinho mais, né, do nosso Deus. Vamos confessar junto? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor em quem nós temos a vitória.
e céu. Deus bondoso, nosso Pai, Deus da salvação e da esperança. Como é grande o Teu nome, Senhor, que significa misericórdia, fidelidade. Na tempestade, o Senhor fez o Pedro andar sobre as águas. E quando perdeu tudo, o mundo dizia a Jó: como você pode adorar quando não há motivos para cantar? Pare de adorar esse Deus e morre. Mas o Senhor fez o Jó declarar a nossa confissão: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Verdade, Senhor. Bendito seja o Teu nome aqui na terra, Senhor, em todos os cantos. Nós adoramos a Ti não pelo que o Senhor fez, muito menos pelos bens materiais, mas pelo que Tu és. A honra, a glória e louvores para Ti, Senhor. Aqui estamos para Te adorar. Obrigado por colocar Teus obreiros, Senhor, os pastores, para pregar, para capacitar, para pastorear, Senhor. O Senhor sabe o coração de cada um deles, Senhor. Que a paixão por Ti continue assim, Senhor. E que hoje as palavras que são proferidas pelo Teu servo, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a serem gravadas no fundo da nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer a cada palavra em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Queremos viver na sinceridade, transparência que o Senhor nos dá, e não por sabedoria humana. Coloca a Tua mão, Senhor, sobre as pessoas que estão com enfermidade. Consola os familiares que tiveram entes queridos que partiram, Senhor. Senhor, ensina, coloca no coração da sabedoria aos governantes e o zelo pela natureza que o Senhor nos confiou. Como a natureza está abandonada, Senhor. Nós choramos por isso, Senhor. Nós oramos por isso, Senhor. Agradecemos do fundo do coração e nos trazemos aqui as ofertas e o dízimo. É a nossa confissão, tudo vem de Ti. A provisão vem de Ti, Senhor. É pequena a oferta, mas o Senhor sabe que vem do fundo do nosso coração de agradecimento. É domingo de adoração, de alegria, que em nossas orações, nosso estudo, em todos os momentos, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Assim oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus de hoje está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 até 16. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém. Irmãos, nessa pandemia, algo que mudou nossa rotina, nossa vida é isso aqui, né? Máscara. Quantas vezes eu tive que voltar para o meu carro, para casa, porque esqueci máscara, tive que pegar. No Departamento de Psicologia da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, fez experimentos com salivas, porque quando a gente fala, a gente vai soltando, soltando muitas salivas. Então, a universidade coletou saliva de pessoas conversando e analisou o sedimento. Como resultado, a cor da saliva era diferente, dependendo do estado emocional da pessoa. É bem interessante, irmãos. Quando uma pessoa está normal, uma pessoa calma, a cor da saliva era geralmente incolor. E quando uma pessoa está apaixonada, a cor da saliva era rosa. Eu sei, parece brincadeira, mas está aí, é uma pesquisa. E quando uma pessoa está com raiva, ira, a cor da saliva era marrom escuro. Então, pesquisadores injetaram essa saliva marrom no rato. Depois de 2-3 minutos, os ratos morreram. Então, conclusão dessa pesquisa. Ao falar, nós liberamos muita saliva. Hoje eu tento falar um pouco mais baixo, principalmente na hora de comer, tomar muito cuidado. E, infelizmente, tem que usar máscara por um bom tempo. Outra conclusão é falar, dizer, quando você está irado, está zangado, é como envenenar a outra pessoa com veneno. Faz mal para você que está irado, porque é veneno, e também quem está ouvindo. Você está envenenando a pessoa. Livro de Tiago enfatiza muito o uso correto da língua. É por isso que Tiago é conhecido como Provérbios do Novo Testamento. No parágrafo que nós lemos hoje, aparece 7 vezes a palavra oração. Cristão maduro, um cristão que segue os passos de Jesus Cristo, é aquele que tem uma vida plena de oração. Essa é a conclusão desse livro de Tiago. Por isso o título de hoje, sejam adoradores, louvem a Deus, orem a Deus. Propósito dessa carta de Tiago, resumindo em uma frase, seria: sejam maduros. Coloquem em prática o que você aprendeu. Como foi dito semana passada, não importa o tamanho da sua fé, fé grande, menor. Coloque a sua fé em ação para beneficiar o povo de Deus. Então, irmãos, hoje eu termino a exposição de livros de Tiago. Eu particularmente fico feliz, de concluir todo o livro de Tiago. Capítulo 1. Sejam perseverantes, considerem como motivo de grande alegria quando passar pelas dificuldades, provações. Capítulo 2. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Fé de demônio, fé autêntico, fé morta, fé viva. Capítulo 3. Sejam sábios
e dominem a sua fala. Sejam sábios. Capítulo 4, sejam humildes, chorar, arrepender pelos seus pecados, sempre consultar o Senhor. Capítulo 5, sejam pacientes e espere pela vinda do Senhor. E a conclusão hoje, sejam adoradores. Sejam adoradores. Conta a história que o Tiago era conhecido como joelho de camelo, joelho como rocha, ficava 10 horas todo dia orando, homem de oração. Ele pregou e viveu o que pregou. Concluindo o livro de Tiago, no texto de hoje aparecem três tipos de pessoas. Alguém que está sofrendo, alguém está feliz, alguém está doente. Três tipos de pessoas. Não importa a sua situação, o desafio do Tiago sejam adoradores. Primeiro, sofrendo, versículo 13. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. A pessoa que está passando pelas provações, dificuldades, tribulações, a Bíblia nos desafia. É tempo de orar, tempo de ajoelhar. Sofrimento aqui é provado por circunstâncias adversas, problema relacional, decepções, finanças, problema de saúde. Irmão, só nessa semana, conheci um irmão que perdeu tudo, toda a mercadoria. Ontem, alguém que eu chantei alguns meses atrás, morreu. Então, diante de dificuldades, sofrimentos, orem, ajoelhe. Testemunho de um irmão que se converteu faz pouco tempo na nossa igreja, me marcou muito, né? Ele tem mais de 60 anos. Ele fala que maior dádiva de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, diz ele, é poder da oração. Antes, diante das dificuldades, ele não sabia o que fazer, ficava totalmente perdido. Mas diz que hoje ele não sabe orar ainda. Faz pouco tempo que se converteu. Mas ele, diante de um problema, diz que vai, só fala assim: Deus, papai, eu não sei o que fazer, me ajuda. Eu não sei o que fazer, me ajuda. E ele fala que sente uma paz no coração e Deus resolve as coisas de modo inexplicável. Meus amados, agora é momento de nos humilharmos e buscarmos nosso Deus em oração. É momento de cultivar santo hábito de orar, buscar. Algo importante é a oração. Só se aprende orando, viu? Tem uns irmãos aí, pastor, faz curso de oração, é também importante. Mas oração só se aprende orando. Spurgeon, o grande pregador, ele citou essa frase: é melhor orar por 10 minutos do que se preocupar por 10 anos. É melhor orar por 10 minutos do que se preocupar por 10 anos. Melhor você orar por 10 minutos, 5 minutos, do que ficar 10 anos preocupado com seu filho, com o negócio. Sabe por quê? Algo que você não consegue resolver em 10 anos, Deus pode resolver em 10 minutos.
Isso é a grande verdade. Algo que você não consegue resolver em 20 anos, Deus pode resolver isso em 5 minutos. Quando trabalhamos sem oração, só nós trabalhamos. Mas quando oramos e trabalhamos, Deus trabalha por nós. Amém, irmãos? A Bíblia nos desafia, alguém está sofrendo. Megafone de Deus. Deus está chamando você para orar. Muitas vezes nossa fé cresceu diante da crise, dificuldades. Eu vejo geração do meu harabodi, meu avô, são pessoas de oração. Sabe por quê? Eles passaram pelas 2 guerras. 2 guerras. Fome. Meu harabodi, meu avô, 2 guerras, fome, perdeu uma filha adolescente. Vida de imigrante, veio até aqui no Brasil, sem falar nenhum, não conhece língua, cultura. Não tinha outra saída a não ser oração. Separe um tempinho, meus amados, mesmo que seja 3, 5 minutos, todos os dias, para orar. John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, vocês sabiam que depois da Bíblia, o livro mais vendido no mundo, esse livro chamado Peregrino. Eu acho que já li mais de 10 vezes. Se você não leu, tem que ler, Peregrino. Esse livro foi escrito na prisão, no inverno mais rigoroso da Inglaterra. Esse John Bunyan era grande pregador, só que nessa época ele Estado anglicana regulava a atividade religiosa, então não podia pregar em qualquer lugar, mas ele pregou na praça, nas igrejas. Então ele foi preso 2 vezes. Na segunda vez que ele foi preso, ele começa a reclamar para Deus: Deus, eu quero pregar, deixa eu pregar, me liberta daqui. E numa noite, num sonho, Deus fala bem alto para ele: comece a escrever o que você está vendo. Peregrino é uma narrativa, é ficção, né? Cheia de emoção, suspense. Mostra a trajetória de um homem chamado cristão até reino de Deus. Para pessoas que oram, Deus abre novos caminhos. Às vezes a gente pensa assim: não tem caminho, né? Muitas vezes ficamos só olhando para a porta que se fechou, mas não consegue perceber as portas que Deus está abrindo. Deus abre caminhos inesperados, assim como John Bunyan. Deus cria novos caminhos. Recentemente eu ouvi testemunho de um pastor. Ele estava muito atrasado para um compromisso, ele tinha que pregar, mas estava muito atrasado. Pegou um táxi. Pediu para o motorista: por favor, estou muito atrasado, eu sou pastor, tenho que pregar, mas está atrasado, eu pago mais, mas tenta acelerar, por favor. Aí o motorista falou: pastor, eu também sou cristão, eu sou taxista há 40 anos. Geralmente, pastor, demorava 1 hora para chegar até destino. O motorista falou assim: pastor, chá comigo, em 15 minutos a gente vai estar lá. E o pastor falou assim: o cara pegou um caminho que ele morou na cidade a vida inteira, nunca viu um caminho desse aí. Ele foi lá, subiu, desceu,
Em 15 minutos ele chegou lá. Muitas vezes você não consegue enxergar o caminho. Muita gente está começando do zero. A gente não consegue enxergar a rota. Porque nosso conhecimento é limitado. Porém, nosso Deus é onisciente, Deus Todo-Poderoso. Ele abre novos caminhos. Parece que não há caminho, mas Deus abre. Irmãos, Isaías 43, Deus enfaticamente fala: você é meu, eu te criei, eu sou seu Criador. Não tema. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. Irmãos, agora preste atenção. Como Deus abre novos caminhos. É inimaginável. Veja lá, 15, 19. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho. Deus abriu o caminho pelas águas violentas. Está entendendo? No deserto ele vai abrir um caminho. Então você que está sofrendo, ore, irmão, ore. Você que está sofrendo, eu não vejo caminho, não vejo saída. Deus vai abrir caminho, em nome de Jesus. Segundo tipo de adorador, feliz. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Quando tudo vai bem, está tudo riba, como diria meus amados irmãos sergipanos, né? Tudo riba. Quando tudo vai bem, financeiramente, fisicamente, o primeiro sintoma que aparece no ser humano é orgulho, né? Diante das dificuldades, nós ajoelhamos, mas quando tudo vai bem, é difícil ajoelhar para orar. Tiago nos desafia: você está feliz? Está tudo indo bem? Que cante louvores. Cante louvores. Sabe o que significa cantar louvores aqui? Reconheça. Reconheça que foi o Senhor. Reconheça a obra de Deus. É bem dizer. Elogiar nosso Deus. Como nós cantamos hoje, queremos o teu nome engrandecer. Louvor antigo, mas eu adoro esse louvor. Ele é grande Deus. Irmãos, tente lembrar os momentos de grandes conquistas na sua vida. Com certeza foi com a ajuda de Deus que você conseguiu. Estudos, trabalhos, casamento, né? Todos não, né? Casamento. Nascimento de filhos. Quando eu fui estudar fora, quando eu passei primeiro bimestre, eu chorei, literalmente. Senhor, muito obrigado, eu passei. Uma palavra que enfaticamente aparece no Velho Testamento, eu diria que a palavra que mais aparece no Velho Testamento é lembre-se. Lembre-se. Porque você esquece muito rápido.
Lembre-se. Deuteronômio 8. Lição de casa essa semana. Leia com calma. Grife. Tenta grifar a palavra lembrar. Deuteronômio capítulo 8. Quando você entrar na terra prometida, olha o que Deus fala. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos. Versículo 10 e 11. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus. Versículo 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Depois de tiverem comido, até ficar satisfeitos, louvem ao Senhor. E nunca esqueça que é Deus que dá a capacidade de produzir riqueza. Lembre-se, nunca esqueça. Então, você que está sofrendo, você que está feliz, ore, louve a Deus. E terceiro tipo de adorador, se você está doente, versículo 14. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A pessoa doente aqui é por causa do pecado. Irmãos, é bom lembrar, alguns pecados resulta em doença. Mas nem toda doença é resultado do pecado pessoal. Mas aqui, Tiago, caso mencionado por Tiago, é de uma doença que é resultado do pecado. Porque João capítulo 9, tinha aquele cego de nascença. Discípulos perguntaram, Jesus, ele ficou cego por causa de pecado de quê? Pecado dele ou pecado dos pais? Aí Jesus fala, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então não é pecado de ninguém, tá certo? Então isso é importante lembrar. O que o doente tem que fazer? O doente tem que reconhecer a autoridade espiritual, chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros aqui significa fazendeiro, presbítero, líderes, pastores da igreja. Tem de ter humildade e reconhecer, pedir ajuda da liderança espiritual. Doente confessa seus pecados, devemos confessar nosso pecado a Deus, mas a Bíblia também ensina que devemos confessar os pecados uns aos outros. Então, como é importante você ter fazenda, pequeno grupo, mentor, para você poder confessar seus pecados. E o que os presbíteros têm de fazer? É oração da fé, oração da fé. Versículo 17 e 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Líderes da igreja, o que eles têm que fazer? Imposição de mãos, num gesto de autoridade espiritual. Unção com óleo, unção. Unção aqui
o óleo aqui, para mim, significa como remédio nessa época. A intenção de Tiago não era uma unção religiosa ou milagrosa, mas a conotação médica. Então tem igrejas que jogam óleo no doente na entrada do culto, para mim totalmente errado. Óleo era usado como remédio nessa época. Lembra bom samaritano? Teve piedade, aproximou, enfaixou feridas, derramou vinho e óleo. Salmo 23, quando uma ovelha está doente, o pastor passa óleo. Então, contextualizando os versículos de hoje, seria mais ou menos assim. Eles davam o remédio e oravam com fé e Deus curava o doente. Esse é o significado. Líderes davam Tylenol, aspirina e oravam com fé e Deus curava doente. Então oração da fé, irmão, oração da fé. Oração fundamentada na palavra de Deus. Ponto importante aqui, quem é que decide se vem chuva ou não vem? Não é Elias, Deus toma a decisão, Deus fala, Elias, vai lá, que eu vou mandar chuva. Então Elias vai lá e ora e vem a chuva. Então nossa oração da fé, significa oração fundamentada na palavra de Deus. Não é eu que tenho poder, eu tenho poder, E Elias orou com persistência. E assim Deus cura, levanta e perdoa o doente, através da oração da fé. Oração da fé. Chave da nossa vitória. Quero resumir e trazer a aplicação da palavra de Deus de hoje. Irmãos, guardem bem isso. É melhor orar por 10 minutos do que se preocupar por 10 anos. O que você não consegue resolver em 10 anos, 20 anos, Deus pode resolver em 10 minutos. Tenha fé. Alguém que está sofrendo, se sente feliz, está doente, que ele ore, que ele cante louvores, que ele peça a ajuda da liderança espiritual. A aplicação que eu quero deixar para vocês, irmãos, separe um tempo para a oração matinal. A igreja está enviando oração matinal todos os dias. Essa semana mesmo, oração matinal, tive que gravar 3 vezes. Então a gente grava, tem que editar e mandar. Então, toda manhã, pode ser à noite também, separe um tempinho para oração matinal. Ouça 10, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos de oração. Outra aplicação que eu quero deixar, leiam Deuteronômio 8. É um capítulo muito importante, é muito bom. Grifando a palavra, lembre-se. Quero concluir a palavra de Deus de hoje, mostrando 2 exemplos de oração, de grandes líderes. Quando eu estudei missiologia nos Estados Unidos. Livro que me marcou foi Vida de Primeiros Missionários na Coreia do Sul. Tem um livro que detalhadamente estuda a vida de missionários. Como eles tiveram tanta coragem. Como eles foram fiéis. Todos eles morreram com 20 e poucos anos.
É impressionante. E eles eram doutor, enfermeira, professora, a maioria tem mestrado. Nessa época, mestrado era mais do que PhD hoje. Hoje a Coreia do Sul está entre as 10 maiores economias do mundo. 10 maiores economias do mundo. Mas é bom lembrar que no 1950, Coreia era o segundo país mais pobre do mundo. Do mundo. Hoje, Coreia foi o país que enviou o segundo maior número de missionários do mundo. Depois dos Estados Unidos, é o país que mais enviou missionários. De 50 maiores igrejas do mundo, 25 estão na Coreia do Sul. Creio que isso foi resultado desses missionários. O primeiro mártir na Coreia, Thomas, 1866. Ele já era missionário na China, então ele ficou ouvindo das pessoas, comerciantes, que eu fui para aquele lugar lá, Coreia, que ninguém conhece. E depois começou a traduzir a Bíblia, Novo Testamento. Ele já era missionário na China, sua esposa morreu na China. Ao entrar para a terra da Coreia, o missionário nem conseguiu pisar na terra da Coreia. Seu barco foi atingido pelos soldados, então o barco estava afundando, ele começou a jogar a Bíblia no rio. Thomas e seus companheiros missionários foram arrastados para o chão e todos foram degolados. Sua idade era 27 anos. Antes de morrer, ele entregou a Bíblia para o soldado, aquele que degolou a cabeça dele. E sua última oração foi: ó Deus, perdoa os pecados destes homens, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que as sementes do Evangelho trazidas aqui não sejam em vão. Receba a minha alma. E assim foi morto. Mais tarde, o soldado que matou o missionário recebeu a Bíblia, aceitou Jesus Cristo, se torna um dos primeiros presbíteros da igreja da Coreia do Sul. E essa oração: Senhor, aviva esse país. Que as sementes do Evangelho possam ser levadas para as pessoas. Essa outra missionária me emocionou. Eu chorei muito lendo toda a vida dela. Ruby Kendrick. Ela ficou na Coreia por menos de um ano. Preparou a vida toda para vir até a Coreia do Sul. Menos de um ano ela morreu. Ela morreu aos 25 anos, 15 de agosto de 1908, de apendicite aguda. Ela escreve a última carta para seus pais. Escreve assim: papai e mamãe, que saudades de vocês. Hoje eu estou com grandes saudades. Na semana passada mataram 3 missionários. E a minha agência missionária me deu a ordem para eu retornar para os Estados Unidos já. Papai e mamãe, mas eu decidi ser uma pequena semente nesta terra. Quando eu ser enterrada como uma semente e chegar o tempo de Deus, muitas flores florescerão na terra da Coreia.
eu enterrarei meu coração nesta terra, porque percebi que Deus ama esse povo. E a sua última oração foi essa daqui, ó, irmãos. Se eu tivesse 1000 vidas, eu as daria para evangelizar a Coreia. Senhor, traga grande avivamento nesse país. Se eu tiver 1000 vidas, eu as daria para evangelizar a Coreia. Aviva esse país. E ela morreu. A carta foi enviada. E depois muitos jovens americanos leram essa carta. Foram tocados. Houve despertamento. E muitos jovens se tornaram missionários. Concluindo a palavra de Deus de hoje, irmãos, sejamos verdadeiros adoradores. Orar, louvar, reconhecer a autoridade espiritual. Eu amo Jeremias 3:3. Jeremias 3:3. Vamos ler e terminar a pregação de hoje. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus, seja qual nossa situação, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, sempre louvando, buscando a Tua face. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito, esteja com a comunidade Ioná, sua família, trabalho, agora e para sempre. Amém.